Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podeis vos sentar. Prezado seminarista Rafael, reverendas religiosas, caríssimos irmãos, estamos celebrando hoje, por graça de Deus, a festa de dois santos mártires. Primeiramente, celebramos a São Vicente, que foi um diácono espanhol, e celebramos igualmente também a festa de Santo Anastácio. Esses dois santos têm em comum o martírio, o testemunho de vida que deram em razão de sua fé. Quando nós pensamos, quando nós meditamos na vida de São Vicente, primeiramente sobressai diante de nós o fato de que era um santo do século IV do cristianismo. Foi um diácono da Santa Igreja, que mesmo não sendo ainda elevado ao dom do sacerdócio, já pela sua vida como ministro de Deus, testemunhou um grande ardor pela salvação das almas. E justamente por causa desse intuito, dessa vontade de fazer apostolado e trazer as almas para Jesus, encontrou ele o martírio. Foi perseguido pela fé e morto no ano em que reinava o imperador Daciano, que presidia aquela província do Império Romano, aquela região da Espanha. Mas, sobretudo, para nós também é muito bela, muito própria para a nossa meditação, a vida de Santo Anastácio, que também celebramos no dia de hoje. Santo Anastácio é de um tempo mais à frente, posterior a São Vicente, ele é do século VII, e também na sua vida ele buscou consagrar-se a Deus. Ele buscou se fazer monge para viver uma vida de oração e penitência. Santo Anastácio nasceu na Pérsia, por volta daquele período em que se encontrava em guerra a cidade santa contra o rei dos persas. O rei Cosroa, rei da Pérsia, decidiu invadir Jerusalém e nessa invasão ele levou para a Pérsia a relíquia da Santa Cruz, que ficou muito tempo sob o seu poder. Santo Anastácio, então, que era um pagão, buscou durante esse período de guerra, buscar conhecer a fé cristã. Buscou conhecer essa fé que era tanto atacada, tão perseguida por aquele imperador infiel. E justamente buscando conhecer a fé, a beleza da fé, ele entregou também a Nosso Senhor, buscou se entregar a Nosso Senhor, se fazendo cristão. Portanto, a primeira lição que nos dá Santo Anastácio, devemos amar a nossa fé e buscar conhecer a nossa fé. Conhecer justamente para amar. E porque ele amou a fé, ele buscou então se fazer cristão, recebeu o santo batismo e recebendo o santo batismo se consagrou a Deus. E nessa consagração que ele fez a Deus, ele buscou também trazer as almas para Jesus, fazendo apostolado. E o apostolado dele, ele realizava, sobretudo, com os soldados persas que ainda não conheciam a religião cristã, que viviam, portanto, no paganismo. Ele, então, foi denunciado ao imperador, ao rei Cosroa, que o chamou diante de si, e vendo que ele era um homem muito instruído, uma pessoa muito brilhante, fez para ele a seguinte proposta: Anastácio, é proibido ser cristão no Império Persa. Portanto, renuncie à fé, ao menos verbalmente, ao menos diante dos homens, que eu te darei a possibilidade de ter uma alta patente no exército, você será um grande oficial do meu exército, e ainda assim, mesmo negando a fé só verbalmente, só em palavras, eu vou permitir que você viva como monge, como cristão, mas secretamente. A tentação oferecida foi uma tentação muito sutil. Renegar a fé de um modo simplesmente diante dos homens e viver no seu interior uma vida cristã. Mas isso não é possível. Ou se está com Deus, ou se está contra Deus. Não existe meio termo. E é justamente esse meio
termo que no nosso tempo nos tem colocado tantas vezes o pecado do respeito humano, que nos faz com que nos envergonhemos da nossa fé diante dos homens, enquanto na nossa vida buscamos viver nas aparências da fé. Todos nós, caríssimos irmãos, somos então chamados a viver uma vida de perfeita união com Deus, afastando de nós todo o respeito humano, toda a falsa vergonha, todo o falso respeito com relação à nossa fé. Pelo contrário, devemos nos orgulhar da graça de estar na religião fundada por nosso Senhor, por podermos receber a graça dos sacramentos a cada Santa Missa, por sermos católicos, filhos de Deus, batizados. Portanto, vivamos uma vida honrando o nosso santo batismo, podendo inclusive dispor a nossa vida, se preciso for, para dar testemunho da fé. Portanto, busquemos viver essa vida de união, de exemplo, de apostolado, para agradar a Deus. Rezamos também, de modo especial, pela família da senhora Janete e também pela sua alma, para que Deus, nosso Senhor, possa confortar não só os familiares, mas conceder ainda assim o descanso eterno de sua alma, para que, junto do céu, possa viver sempre na felicidade eterna, junto de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.